Pai do Senhor a todos os irmãos. Culto de libertação. Queria que os irmãos me acompanhassem no livro de Isaías, capítulo 59. Isaías 59. A partir do versículo 2. Uma palavra que Deus me tocou nessa semana, uma palavra que faz a gente refletir a nossa caminhada com Cristo, que faz a gente refletir se realmente a gente está indo pela direção correta. Amém, irmãos? Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós, e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Amém, irmãos. Até que pode se sentar. Irmãos, essa palavra é bem simples. Ela fala sobre o pecado, o erro, as nossas iniquidades. Elas fazem com que a gente não consiga enxergar a verdade. Hoje eu cheguei a postar sobre isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Será que realmente a verdade tem libertado? E é nessa palavra que Deus me deu para poder meditar, falando sobre as nossas iniquidades. Elas ficam de frente para o nosso rosto. Exemplo disso é quando Deus ele desce no jardim do Éden e ele não encontra Adão. E Adão ele fala o quê? Quando eu escutei a sua voz, eu me escondi, porque eu estava nu. Então ele pergunta, por que nu? E ele fala, a mulher que tu me deste me fez pecar. E eu fiquei meditando nessa palavra, porque, na verdade, eu sempre digo, o pecado ele constrange a gente. Ele faz com que a gente não consiga sair de casa. Ele faz com que abra espaço para que o inimigo ele fale, ele jogue a seta na nossa cabeça para que a gente fale, não posso entrar mais naquele lugar porque eu pequei. Eu não posso entrar mais naquele lugar por causa de fulano. Eu não posso entrar mais naquele lugar por causa de ciclano que me chamou para poder fazer tal coisa. Muitas das vezes a gente bota empecilho e a gente tenta jogar a culpa no próximo. A gente joga a culpa no outro, mas na verdade a culpa é nossa. Eu tiro muito por isso. No Salmo 51 diz, Davi pecou, mas só que ele se redimiu diante de Deus. Ele fala, Deus, perdoe pelas minhas iniquidades, pelas minhas transgressões. Ele poderia muito bem ser fulminado pelo pecado dele, pelo erro dele, pela falha dele. Naquela época, no tempo da lei, era fulminado, o chão abria, coisas horríveis aconteciam. Mas só que a minha única pergunta foi, por que ele não foi fulminado? Porque ele se rasgou diante do Senhor. Ele poderia ter culpado a mulher, ele poderia ter culpado os olhos dele, ele poderia ter culpado todo mundo, porque ele tinha poder para isso. Mas ele entendeu que ele tinha que se redimir daquele pecado dele, e teria que se redimir daquela falha dele. Então vamos entrar pelas portas hoje com a nossa vitória, porque o inimigo ele tenta te constranger. O inimigo ele tenta fazer com que você abaixe a cabeça. O inimigo ele tenta fazer com que você não entre pelas portas da casa do Senhor. Mas o nosso pecado já foi perdoado naquela cruz do Calvário. Aquele sangue derramado foi por mim e por você. E pela sua família também. Se há alguém do lado de fora ainda da arca, tenta trazer. Prega para ela, que nem a pastora estava falando aqui. Prega dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque muitas das vezes eles não querem escutar, porque eles acham que eles erram. Mas na verdade eles não estão errados não. Há tempo para todas as coisas. Ainda está no tempo ainda de ser tratado. Ainda está no tempo ainda de ser cuidado. Quantos aqui acreditam ainda que está no tempo? Então vamos aproveitar esse tempo para poder dar glória a Deus. Aleluia. Entender o tempo de Deus. Porque os nossos pecados já foram perdoados. Agora a gente tem que trilhar uma trajetória de paz, amor, harmonia dentro de casa, comunhão com os nossos irmãos. Amém, irmãos? E essa é a palavra que eu queria deixar para vocês, para todos os irmãos. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.